aí no Evangelho de João, capítulo 13. Vou ficar mais distante. Quando eu falo algo, acho que não precisa ficar perto. Melhor estar próximo. Coloca aqui. O Evangelho de São João, capítulo 13. O pão está coberto, pode ficar tranquilo. Eu sou o caso. Tá bom. Esse texto é um texto muito conhecido de todos nós, mas, como o Senhor tem nos falado nessas últimas semanas, através do ensino que Ele tem nos trazido, e numa das reuniões, o irmão compartilhou sobre a crise sacerdotal no tempo de Cristo, né? No tempo em que Jesus estava desenvolvendo e cumprindo o ministério que o Pai havia lhe dado. E eu sempre tive uma inquietação com respeito a um versículo do livro de Efésios, que fala que o Senhor Jesus ele veio num tempo determinado. Mário. Oi. Estamos na porta. Ninguém atende, ninguém. Na porta. Obrigada. Já? Dois eu vou. Álvaro. Oi. Oi. E o Espírito Santo registrou ali naquele dizer do apóstolo Paulo que Cristo ele veio na plenitude dos tempos. E essa questão sempre me inquietou muito, porque eu sempre me questiono, mas que plenitude é essa? Para mim, quando o irmão compartilhou sobre a classe sacerdotal no tempo de Cristo, e ele compartilhou então de que havia uma dissensão, uma competição, né? Uma atividade comercial muito intensa, no sentido de que deveria prevalecer quem angariasse maior atividade lucrativa financeira naquele tempo. E quando eu estava lendo o Evangelho de João, esse capítulo 13, e o capítulo ele registra que havia uma inquietação intensa no coração do nosso Senhor. Há uma inquietação. Ele deseja passar alguns ensinamentos. E ele, lá no versículo 13, ele diz assim: vós me chamais mestre e senhor, e estáis certo, pois eu, de fato, o sou. Então, o Senhor deixa aqui a sua credencial definitiva. Ele é o Senhor. E nós tivemos uma conferência agora, em fevereiro, agora no Carnaval, e o irmão compartilhando, ele trouxe uma figura muito, muito bela, porque ele fala de detalhes, e ele fala, mas quem que percebeu isso? Quem tomou a iniciativa de registrar isso? E ele diz, foi o apóstolo Marcos. Ele registra determinadas peculiaridades de acontecimento que só ele estava observando. Mas o Espírito Santo ele é muito sábio. Ele vai trabalhando na vida da igreja e ele vai dando a cada um dom para que cada um possa desenvolver esse dom em benefício do reino de Cristo. Então, se você ocupa uma posição hoje, é porque o Senhor Jesus, ele tem esse interesse de te dar um dom para que a igreja ela seja vestida para os dias realmente do seu casamento. Nós estamos num momento singular, é verdade. E o nosso Senhor se apresenta aqui e ele demonstra nesse capítulo uma ansiedade, um desejo intenso de desenvolver determinada atividade com os santos, com aqueles discípulos, porque na verdade, o estabelecimento de uma nova era, de um novo caminho, de um novo reino.
Tudo tem que ser diferente. E o irmão, naquela conferência, ele não fala em profundidade, mas ele dá a entender de que os discípulos ficaram inquietos. Ora, nós não temos nenhum mestre de sala para lavar os pés uns dos outros. Alguma coisa está para acontecer. E nesse capítulo, o Espírito Santo registra que o nosso Senhor, ele se levanta, ele cinge com uma toalha e ele se inclina para lavar os pés dos seus discípulos. Irmãos, isso é grandioso demais. E eu fico pensando no meu coração, irmão, eu nunca li sobre isso, mas eu fico pensando que essa atitude do nosso Senhor, oriunda do íntimo do seu ser, do seu coração, não foi para contrapor aquilo que um dia o inimigo das nossas almas se recusou a fazer diante do santuário do nosso Pai Celestial. É prestar adoração, é ter um coração humilde, é se levantar e servir. E aí, então, o nosso Senhor, ele lava, os irmãos conhecem muito bem a história. Né? Como alguns querem, como Pedro, né? Como Pedro deseja. Então, já que vai lavar, lava primeiro. Não, mas se eu não lavar o pé, você não tem parte comigo. Mas o que eu quero dizer para os irmãos nessa noite é que o paradigma, esse novo paradigma, que na pedagogia é um novo caminho, que o Senhor estabelece, é um paradigma de humildade, de submissão, de entrega, de renúncia. Irmãos, nós vivemos num período em que a competição ela é estarrecedora. Nós estamos vendo aí como que o inimigo, ele sabe que lhe resta pouco tempo. Ele sabe disso. E nós estamos vivendo num tempo que nós precisamos nos aproximar do Senhor. Nós precisamos lavar os pés uns dos outros. E ele disse, olha, sendo eu, mestre e Senhor, eu fiz isso, vocês também devem fazer isso uns com os outros. E nós estamos vivendo numa época, irmãos, que nós precisamos disso. A igreja precisa disso. Nossos filhos precisam disso. Nossa família precisa disso. Nós precisamos lavar os pés uns dos outros. Né? Os irmãos em casa que nos ouvem, eles precisam entender isso. Veja como o inimigo tem sido astuto, irmão. Nós não sabemos ainda qual tipo de oposição nós teremos que enfrentar para não estarmos juntos, ou para estarmos juntos. O inimigo deseja dividir. O inimigo deseja separar. E o nosso Senhor, ele tem um firme propósito de unir a igreja nesse tempo. Esse é um tempo em que Deus resgata os seus servos e que lhe dá uma missão. Lavar os pés uns dos outros. E olha, eu fico pensando que essa percepção, ela teve tão presente também na restauração do templo de Israel. Quando Neemias ele descobriu que eles estavam separados, muito distantes uns dos outros. O inimigo estava tendo facilidade para atacar, para subjugar. Mas aí nós entendemos, irmãos, que o Senhor, então, ele tem grande desejo de agora arrebanhar o teu povo. Nós precisamos estarmos juntos. E ele descobriu o segredo de edificar de forma concisa, né? Bem compacta, estarmos perto, juntos uns dos outros. E nós precisamos disso continuamente. Mas o nosso Senhor, ele dá essa grandiosa, e que para nós sabemos, irmãos, a ruína, a destruição, o desânimo, o abatimento, o distanciamento está dentro de nós. Isso é característica, a nossa essência. Graças a Deus, como diz o apóstolo Paulo, que Cristo agora é o poder da vida de ressurreição, que levou sobre si os nossos pecados. É isso que esse pão nos diz. É isso que esse vinho nos diz.
Se nós estávamos separados, nós devemos nos juntar. E nós não podemos criar, irmãos, desculpas para não estarmos juntos. O cordeiro é oferecido em família. Nós precisamos realmente tomar do cordeiro conjuntamente. Não é porque nós somos mais santos, não é por causa disso. É porque o Senhor nos incumbiu disso. Fazer isso em memória de mim. E não é porque também nós estamos isentos de pecar, não é isso. É que Ele pagou o preço para que nós estivéssemos juntos aqui. Que a igreja estivesse junto, concisa, nesse tempo. Que o Senhor realmente nos abençoe nessa noite. Amém. E que nos dê um coração compacto, unido, permanente, firme e fiel. Amém. Em outros tempos, eu às vezes tinha dificuldade, mas agora eu vejo que o tempo, irmão, de novo da igreja, é de jejum e oração. A igreja precisa agora exercer um ministério sacerdotal de santificação. Precisamos realmente nos consagrar ao Senhor. E o mais glorioso, eu vou contar, mas essa palavra veio do irmão na conferência, ele disse que naquela conferência, quando Maria, e para ele Maria foi a única mulher, entre todos daquele período, é que teve a percepção, como Pedro teve, de que tu és o Cristo, Filho de Deus, Maria teve a percepção de saber que Jesus era o Messias. Então, ela agora, ela pega um dos seus requisitos para o casamento, que é o óleo da unção, e ele diz lá que em nossos dias aquele óleo teria um preço valiosíssimo de 12 mil reais ou mais, porque fazia parte dos dotes da noiva. E a glória da mulher naquele período são os seus cabelos. Maria pega o frasco e quebra o frasco na cabeça, e é ungido o sacerdote, desde os pés, desde a cabeça até os pés. E ela então enxuga os pés do nosso Senhor com o seu cabelo, e ela diz o seguinte, ele diz o seguinte, que agora Maria, ela destitui-se de si mesma, ela não tem nenhuma pretensão. Se ela tem glória, essa glória está depositada aos pés do Senhor, porque ela enxuga os pés do Senhor com seus cabelos. Irmãos, quantas e quantas vezes nós precisamos nos aproximar do Senhor assim? Né? Há algumas coisas que Deus, não sei, Deus deixa acontecer, e eu fico pensando, irmãos, Deus faz isso para nos chamar a atenção. Nós somos tão dentes à escuridão, tão tendentes às trevas. Isso está dentro da gente, e isso é uma coisa que sempre adoeceu o meu coração, porque não havia possibilidade em nós de conhecermos ou de vermos o Senhor. Nós tínhamos condição, irmãos. É como o irmão compartilhou. Um dos marcos do ministério do Senhor Jesus é dar visão aos cegos. O Senhor fez isso comigo, fez com vocês. Nós estávamos na escuridão, mas não há trevas que o Senhor não possa fazer brilhar a luz. Ele é poderoso. E foi isso que ele fez conosco. Por isso, irmãos, todas as vezes que nos aproximamos juntos para partir o pão, isso queima no meu coração. Essa reunião, ela é tão importante, porque o Senhor, ele merece a adoração. Ele merece a glória. Amém. Ele merece o destaque. Nós não somos dignos de nada, né? Nós não somos nada. Mas o Senhor nos amou a si mesmo. E nos valorizou, avaliou a esse alto preço. E eu posso glorificar, porque aquilo que o inimigo não fez, o nosso Senhor fez. Ele se inclina, ele realmente serve, ele glorifica o Pai, e ele ainda dá um bocado para o convidado, que para ele é a última, para mim, é a última chance que é dada a Judas. Pega um bocado molhado, é dado ao homem mais ilustre da festa. Então o nosso Senhor pega e dá a Judas na expectativa de que ele pudesse entender e fazer a leitura correta dos acontecimentos. Nós precisamos aprender a fazer a leitura dos nossos tempos. Precisamos aprender a fazer a leitura deste tempo. E que o Senhor nos conceda a graça nessa noite, em partir do pão. Que o Senhor nos abençoe. Obrigado. Amém.
Amém. Senhor, nós nos aproximamos com grato coração, Senhor, porque nós entendemos que havia trevas em nós, o Senhor fez brilhar a luz. E quantas vezes nós precisamos nos arrepender e arrepender novamente, Senhor. Mas nós queremos te dizer nessa noite que nós amamos o Senhor. Amém. Que o Senhor é a essência mais valiosa desses vasos, como nós somos, vasos quebrados, Senhor. Ninguém nos usaria para nada. Ninguém nos avaliaria esse alto preço. E ninguém pagaria por esse preço. Mas o Senhor pagou. Amém. O Senhor realmente se deu por nós. Amém. Nós agradecemos. E em memória de Ti, nós partimos o pão dessa noite. Amém. E lembramos de todo o Teu povo, lembramos da igreja, lembramos dos jovens, das crianças, dos anciãos. Nós lembramos, Senhor, e pedimos, Pai, derrama a Tua bênção sobre o Teu povo. E ao partirmos o pão, enche-nos com a Tua vida, Amém. Com a Tua graça, com a Tua cura. Amém. E restaura-nos para Ti mesmo. Amém. 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 Irmãos, eu queria só passar por uns versículos com vocês. Vão ser muitos versículos, então eu sugiro que eu leia e vocês prestem atenção e anotem, talvez depois, ou eu posso passar a lista de versículos para os irmãos considerarem depois em casa. Vou passar meio cronologicamente do porquê que eu comecei a dar uma olhada nesses versículos. O Senhor faz uns 2 meses me chamou a atenção para um versículo específico. Vamos ler esse. É 1 Tessalonicenses, versículo 5, capítulo 5, versículo 18. Cinco 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esse versículo me chamou a atenção, primeiro que o Senhor me deu ela 2 vezes na mesma semana. Eu falei, ok, Senhor, eu estou ouvindo. Mas ela me chamou a atenção porque, pelo verbo ser aqui, o a definição aqui da vontade de Deus. Acho que todo irmão que tem um coração para com Deus tem interesse em saber qual é a vontade de Deus. Né? E aqui chamou a atenção que veio definido, dar graças. Uma das definições aí. Eu fui procurar no Novo Testamento se tinham mais versículos desse estilo. E nessa passeada aí de pesquisa, eu fiz umas análises aqui da palavra vontade. E aí eram essas análises que eu queria trazer para vocês. Primeiro que não vai ser a palavra vontade em si no português. Acho que tem 73 ocasiões da palavra vontade, mas 63 só, agora não lembro se era 73 ou 78, mas só 63 delas que tem no mesmo original o termo telema, se não me engano. Então, é mais essa palavra telema que eu vou olhar com vocês. Tem o exemplo de uma palavra, por exemplo, que foi traduzido como vontade, mas que eu vejo que ele é muito mais traduzido como querer do que como vontade. Então, quando o Senhor está orando para o Pai, em João 17, ele fala, minha vontade mas ele é muito mais assim, meu querer. O que eu percebi que essa tradução do querer é muito mais no sentido mais humano, assim, do querer ali do dia a dia. Então, quando o Senhor pergunta, queres ser curado? E o paralítico responde, quero. Agora não sei se é paralítico, mas ele responde, quero. É essa mesma palavra. E aí também fala quando Pilatos está conversando, falando com o povo, querem Barrabás ou que eu solte esse? É esse querer aí.
Mas até depois, esse querer, quando fala do povo e o que eles escolheram, que foi que soltasse Barrabás, a palavra lá é a outra vontade, que é o... eu não vou lembrar o versículo agora para mim. Desculpa, só um minutinho. Eu acho que está em Lucas, isso. Lucas 23, 25. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediram. E quanto a Jesus, entregou à vontade deles. Esse vontade é o outro telema, que é o que a gente vai considerar aqui. Então, passando por esses versículos todos que aparece esse telema, eu vou ler a definição para vocês, pessoal. Vou ler a definição. Um minutinho. Telema. O que se deseja ou tem determinado que será feito, do propósito de Deus em abençoar a humanidade através de Cristo e do que Deus deseja que seja feito por nós, mandamentos, preceitos. Também vontade, inclinação, desejo, prazer, satisfação. Beleza. Então, olhando assim por cima, eu achei alguns tipos de vontade que aparecem. Você tem vontade da carne e dos pensamentos, você tem vontade do diabo, tem vontade dos gentios e paixão dos homens, vontade humana, vontade da carne e vontade do homem e a vontade de Deus. Você tem um versículo para cada uma dessas vontades aí, que não são das melhores vontades que eu citei, mas a vontade de Deus é a que aparece mais. E a gente vai concentrar nela. E uma coisa que eu achei interessante, assim, pensando em termos de grandes blocos aqui, nos evangelhos, eu vi que em Mateus, no evangelho de Mateus, a maior proporção aqui, 5 das 6 vezes que Jesus fala de vontade, ele fala a vontade do Pai, vontade do meu Pai. Marcos e Lucas não aparecem muitos versículos com relação à vontade, e em João aparecem um bocado e todos são a vontade daquele que me enviou. Concluam o que queiram, o que quiserem desse fato. Mas, com relação, de novo, à vontade, a gente tem alguns verbos associados à vontade. Fazer, compreender, conhecer, cumprir, experimentar e praticar. Mas a maioria que aparece é o fazer e conhecer. E também tem alguns atributos que eu achei atribuídos à vontade de Deus. Você tem o beneplácito de sua vontade, você tem o conselho de sua vontade, e você tem uma vontade que é boa, agradável e perfeita. Pensando agora em termos das epístolas, né? Aparece muito termos por vontade de Deus, pela vontade de Deus e segundo a vontade de Deus. Paulo, acho que capricha nisso aí. Ele fala, principalmente quando ele se introduz como apóstolo, ele sempre vai falar que é pela vontade de Deus. E aí, eu, considerando alguns versículos, eu agrupei eles em algumas categorias. E esses aqui eu quero ler mais com os irmãos, e as categorias que as caixinhas que eu criei ali para cada uma delas. Tá bom, então, primeiro eu queria ler, deixa eu ver aqui só um minuto. Antes da gente entrar na parte do fazer e do conhecer a vontade de Deus, eu quero, na verdade, olhar o experimentar, que está em Romanos 12, Romanos 12, vamos começar do versículo 1º mesmo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, aqui a gente tem uma demonstração do apóstolo Paulo de como se comportar, né, do que almejar aí, para que a gente experimente a vontade de Deus, e aqui ele traz características bem marcantes e fortes e boas sobre a vontade de Deus. Agora eu quero ler uns versículos que falam, acho que são uma categoria da finalidade da vontade de Deus, uma da finalidade da vontade de Deus. Seria Colossenses 1, vamos ler o trecho inteiro, por favor. 1, 9, vamos lá. Colossenses 1, de 9 a 12. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então, aqui, no versículo 9, a oração de Paulo é que os colossenses transbordem do pleno conhecimento da sua vontade, a fim de viverdes de modo digno, por causa do chamamento que nos foi dado. Então, aqui é uma das finalidades do porquê conhecer a vontade, para que a gente viva de modo digno do nosso chamamento. E agora, entrando no bloquinho que eu chamei da vontade e definições. Definições não acho que seja uma boa, mas é por causa do verbo que é aquele mesmo que eu falei, a vontade de Deus é. São 4 versículos que eu quero ler com os irmãos. Um deles a gente já leu, mas vamos ler de novo. Mas vamos começar com João 6, 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Que é muito bonito, né? Acho que a vontade de Deus é que nenhum se perca, né? Que todos... Quando a gente pensa em João 3,16, quando eu penso em João 3,16, ali para mim tá também a vontade de Deus, apesar de não ter a palavra vontade, mas a vontade é que todo homem que vira o Filho seja salvo. Amém? Que no Senhor Jesus a gente tem a vontade de Deus sendo cumprida na nossa vida. Agora vamos para Tessalonicenses 4, 3. 1 Tessalonicenses 4, 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, aí mais uma definição do que é a vontade de Deus para conosco aqui. O 5,18, que nós lemos recentemente, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. E por último, 1 Pedro 2,15. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos,
inclusive observando todas as vezes que a palavra vontade aparece aqui em 1 Pedro, ela está muito associada à prática do bem, e até associando essa prática do bem a sofrimento. E às vezes deixa eu ler um dos versículos aqui para vocês verem. 1 Pedro 3,17. Vou começar do 14. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiquei alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Então, aqui tem até um indício de que, às vezes, é da vontade do Senhor que a gente passe por aflição e sofrimento, né? Mas que seja pela prática do bem e da justiça. Agora, eu queria também ler o bloquinho que eu chamei de vontade e orações e advertências. Então, vamos ler em Efésios 5:17. Efésios 5:17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Está aí mais um verbo associado à vontade, compreender. Eu acho que isso está meio junto com conhecer também, né? E aqui eu pus como uma advertência, porque tem dois lados aí: insensatez e procurar compreender a vontade do Senhor. Também Efésios 6:6, agora, uma outra admoestação, aqui no trecho que Paulo dá instruções aos servos senhores, né? Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Acho que um conselho prático aí para o dia a dia. Colossenses 4:12. Paulo está falando, mandando saludos de Epáfras. Assim, Epáfras, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Essa era a oração de Epáfras pelos colossenses. E o próprio Paulo também ora pelos colossenses para eles transbordarem no pleno conhecimento da vontade de Deus, né? E por último, nessa categoria, Hebreus 13, versículo 12. O Deus da paz vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele por Cristo Jesus. Então, aqui, o cumprimento da vontade de Deus pelo aperfeiçoamento, o nosso aperfeiçoamento aqui. E por último, eu queria ler, e aí eu posso ler, os irmãos não precisam procurar, o que eu chamei de vontade e promessas. Então, em João 7:17, o próprio Senhor Jesus fala: se alguém quiser fazer a vontade dele, daquele que me enviou, conhecerá a respeito da doutrina,
se ela é de Deus ou se ela é de fato por mim mesmo. Então, aqui a promessa de que quem quiser fazer a vontade de Deus conhecerá a respeito da doutrina. Em Hebreus 10:10, fala assim: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então, é pela vontade de Deus que temos sido santificados. Em Hebreus 10:36, com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. No caso aqui, a promessa é patrimônio superior, durável, galardão. Então, aqui, tanto a necessidade que temos de perseverança, quanto fazer a vontade de Deus e o que Deus promete com relação a fazer a vontade dele. E em 1 João 2,17, o apóstolo fala: ora, o mundo passa, bem como sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Ou para a eternidade. Agora eu já não sei se eu escrevi certo aqui, desculpa, irmãos. Eternamente? Tá. Então, aqui a promessa também de que, cumprindo a vontade de Deus, a gente permanecerá eternamente. E, por fim, 1 João 5,14. E essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Eu sei que eu passei por um monte de versículo, deixei em aberto um monte de coisa, só fiz uma leitura, uma consideração muito superficial, mas eu acho que se forem levar alguma coisa hoje para casa do que a Priscila falou, é o meu encorajamento para que a gente procure fazer e conhecer a vontade de Deus. E como o irmão Álvaro compartilhou hoje na ceia, entender o tempo de Deus e conhecer a vontade dele para o tempo de hoje é extremamente importante. E quero deixar também um encorajamento que a gente se reúna às quartas para juntos procurarmos a vontade de Deus para os tempos de hoje, trazer para Ele, acho que pedir para o Senhor colocar o encargo no nosso coração para entender o peso da vontade dele, o peso que é trazer, o valor que é trazer em oração a vontade que ele mesmo revelou para a gente, porque muito pode a sua eficácia a oração do justo. Acho que a gente não enxerga como que para o Senhor é importante quando a gente traz as orações aos pés dele. Então, quero deixar esse encorajamento. O próprio Senhor, ele viveu para cumprir a vontade do Pai, ele conhecia a vontade do Pai. Ele fala, acho que eu não li esse versículo, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho para vocês. É João 4:34. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, que age em nós o mesmo sentimento. E dentro também eu não li na categoria da vontade e suas admoestações, mas advertências, mas eu queria ler esse agora, que é Lucas 12:47. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Então, que o Senhor também nos dê um temor de que, junto com a oração pedindo por conhecimento da vontade, que haja disposição para cumprir, se aprontar e fazer segundo a vontade do Senhor. Era só isso que eu queria compartilhar com os irmãos.
Amém. Ele é abençoador. Eu fico muito entusiasmado e alegre quando vejo jovens fazendo o que a Priscila fez. Sou muito grato ao Senhor pelos jovens que têm se levantado. E, mais ainda, os conselhos para nos dar incentivo, que coisa boa. Isso nos alegra, me alegra muito. Tá maravilhoso esse estudo hoje. Glória a Deus. Pegando um pouquinho do que nós ouvimos, o Álvaro tocou em alguns aspectos lá com respeito da conferência. Emocionada aqui, não? Eu gostaria de pegar alguns trechos e que o Senhor me faça lembrar os versículos aí. A questão de idade é um caso sério, ficar velho é um caso sério. Tive no oftalmologista de semana, Deus estava vindo uma catarata aí, falei, e como é que é isso? Falei, não tem jeito, vamos só olhar e até cirurgia. Tudo bem, paciência. E também Ruth foi premiada. Irmãos, tivemos uma conferência em Contagem, eu fiquei muito alegre, porque tem muito tempo que não tem acontecido conferências, né? E foi muito rico compartilhar dos irmãos, né? E o Romeu falou muito em cima do Evangelho de Marcos, exaltando essa beleza do Evangelho de Marcos, coisa que nós já ouvimos, aprendemos muito, né? O irmão Cristo falando sobre a expressão imediatamente, logo, né? E ele focalizou nisso aí também, nos lembrando disso. E ele começou no texto, Marcos capítulo 1, eu sou fácil lembrar os outros, que a Colinha ficou lá em casa. Marcos capítulo 1, ele começou no verso 35. Marcos 1, 35. Tendo se levantado alta madrugada, com respeito ao Senhor Jesus. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disse, todos te buscam. Jesus, porém, lhe disse, vamos para outros lugares, as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso eu vim. Senhor, colocamos as tuas palavras diante do Senhor mesmo. E suplicamos que o Senhor nos socorra, que o Senhor fale, que o Senhor edifique o teu povo. Como o Senhor já tem nos falado através da nossa irmã, como necessitamos entender claramente o tempo que nós estamos vivendo. Por isso, Senhor, abre os nossos olhos e dá-nos realmente sermos diligentes e buscarmos a tua vontade, não a nossa. A tua vontade é boa, a tua vontade é agradável, a tua vontade é perfeita. Então, Senhor, dirige-nos, continua nos dirigindo com o teu amor, com a tua vontade, e edifica-nos juntos. Pois, Senhor, somos aqueles que olhamos para o Senhor atentamente e queremos entender qual é a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Amém, Senhor. Esse episódio aqui, lembrando que o Senhor Jesus ele tinha ido voltar para Cafarnaum. E lá ele se hospedava na casa de Pedro. E ele diz o seguinte, foi até interessante, eu não sei quantos irmãos aqui, eu vou trazer o mesmo que o irmão falou, estou falando com o papagaio aqui. O Senhor levantou, estava na casa de Pedro, Pedro não viu, ninguém viu, o Senhor saiu secretamente e foi orar. Eu não sei se à noite, se alguns de nós levantamos e toda a casa fica sabendo que eu levantei, né? Faz barulho, tropeça, uma confusão toda. O Senhor saiu muito discreto. Eles não perceberam. Então, depois que eles viram que o Senhor não estava lá, Pedro que o hospedava, cadê ele? Foram procurar. E aí a palavra é interessante, diligentemente. Houve diligência em procurar o Senhor. E o encontraram. Agora, irmão, essa pergunta eu faço comigo. Se você for
pego numa situação assim, está lá orando, e a pessoa, mas todo tipo de busca, qual é a sua reação? E aí vemos, o Senhor foi interrompido por Pedro. Ele estava ali orando, ele foi interrompido por Pedro, mas o Senhor nunca é perturbado. Nós, muitas vezes, somos perturbados. Acontece uma coisa, nós ficamos agitados. O Senhor não. Ele pode ser interrompido, mas perturbado não. Ele se mantém. Ele lê outros textos, como Marcos, também, capítulo 10, 45, um texto chave aqui no Evangelho de Marcos, né? Ele diz assim, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O outro que, lembrar aqui, acho que é 3. Capítulo 3, alguns versículos aqui. A partir do verso 13. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então os designou 12 para estarem com ele, e para os enviar a pregar. E continua. Irmão, a expressão aqui, que também o irmão comentou que nós servimos o Senhor e darmos um testemunho, há uma sequência, ele colocou sequência de, em primeiro lugar, você deve ter uma vida de devoção. Aí sim, você pode servir, depois de ter uma vida de devoção. E ao ter uma vida de devoção e servir, aí você dá um testemunho. Então, devoção, serviço, testemunho. E ele nos fez lembrar de Mateus capítulo 6, verso 24. Não podeis servir a 2 senhores. Porque se há de aborrecer, é você que vai aborrecer. Um voltará ao outro. E desprezará um, amará o outro. Vai, devotará, servir, as duas palavras estão aí. Né? Irmãos, isso me chamou a atenção. Como anda a nossa vida, como anda a minha vida de devoção? Eu disse, você pode até fazer muitas coisas, simplesmente ir e vir agitado, fazendo. Mas você vai cair exatamente aqui. Se fizer tudo isso sem amor, nada vale. Se fizer tudo isso sem devoção, valor nenhum tem. Então, ele chama atenção, dentro desse Evangelho de Marcos, a questão do sábado e de sinagoga, comparando com a cristandade dos dias de hoje. E o que acontecia nas casas, tentando trazer para os nossos dias. Primeiro milagre, você dizer, que acontece, é aqui no Evangelho de Marcos, é registrado em Marcos. Primeiro, João chama de sinal, né? Que acontece no Evangelho de Marcos, é numa sinagoga, que o Senhor vai à sinagoga, e lá está um quadro interessante, um espírito imundo estava lá. Ele não entrou nesse detalhe, não, ele só leu até esse pedaço. Marcos, capítulo 1, a partir do verso de número 21. Depois entrar em Cafarnaum, e logo, no sábado, a palavra logo aí. No sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga o homem possesso de espírito imundo, o qual bradou. E ele parou. Agora você observa que o que esse espírito imundo diz é muito interessante. É muito interessante, né?
Eu estava vendo algumas versões, pegando no original, e eu achei interessante uma versão que parece assim: logo entrou um homem alegre na sinagoga. Eu falei, olha só, um homem alegre. Eu sempre pensei que Jesus era uma pessoa de fácil acesso, porque as crianças iam nele. As pessoas procuravam com facilidade, ele não era complicado para ele. Às vezes, muitos de nós se tornamos tão complicados e criamos até terror nos outros. Não, com fulano, o Senhor não era assim. E eu, quando li isso, achei interessante. Você, um homem alegre, entrou na sinagoga. Agora, irmãos, ao quadro da sinagoga, o Senhor entra na sinagoga, está lá um homem possesso, e ele vai dizer: o Senhor veio para nos perder, para nos destruir? Sabemos que tu és o Santo de Deus. Olha só. E o irmão chama atenção. O respeito, a cristandade de modo geral hoje. E sabe, irmãos, eu disse isso, eu estava pensando. 2 vezes aparece a palavra remanescente no Novo Testamento. E todas as 2 em Romanos. No Velho Testamento também 2 vezes aparece. Uma em Jeremias, outra em Isaías. Tem que fazer um esforço aqui para lembrar. Eu fico fora de casa. Muito bem. E quando mostra essa questão do remanescente, diz lá em Jeremias. Acho que é Jeremias 20:50. Tá. E Deus fala assim, que esses remanescentes, eles não vão encontrar pecados neles. Agora, um exemplo típico de remanescente me faz lembrar é com Elias. Só eu fiquei. Né? E o Senhor disse assim, não, tem 7.000 que não dobraram o joelho abaixo. Irmãos, não podeis servir a 2 senhores. Cuidado com isso aí. Deus, na sua bondade, a Priscila falou que às vezes, o Senhor nos lembrou de Pedro, eles passam por sofrimento, não é para o Senhor nos dar algo. Eu tenho orado e pedido, Senhor, não deixa eu ficar com algo que não é meu, não deixa eu reter, não. Senhor, é mesmo? Então vou fazer o teste. Mandou um assaltante lá, no minha conta. E eu fui orar. E quando eu assustei, eu estava perdoando eles. Eles estão perdoados mesmo. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Não deixa eu ficar inclinando para a mamona. Estamos, irmãos, arrumando ônibus para ir lá para a conferência. E eu tenho orado e pedido tudo mais. Eu estou admirado com o coração de alguns irmãos de ser generosos. Eu falei assim, você está investindo no céu. Porque há pessoas que querem ir, mas estão sem condição. Né? E logo vem a provisão. A alegria de uma que eu pude falar, tem a provisão para você, mexeu comigo. Eu falei, Senhor, que coisa boa, está no meio do povo que se une e sente uns pelos outros. Que coisa boa. Eu mandei e-mail hoje. Já caiu uma boa parte do dinheiro na minha conta para poder pagar o nosso transporte. Senhor, eu estava tanto dia preocupado, falei, Senhor, eu não quero segurar, se não for, eu dou do meu mesmo. Mas nós vamos pela tua graça, você está lá. Estou falando para os irmãos terem conhecimento. Isso é investir no reino. Às vezes nós estamos preocupados com tantas coisas. Lembra uns dos outros. Lave os pés dos seus irmãos. Não vou falar tudo. Estou lá na EDA, na loja, embalando, o telefone toca batendo. Viu? Deus me mandou dizer o seguinte, me manda o seu Pix, porque eu tenho que mandar uma oferta para você. Eu falei, uai, eu estou orando para poder pagar a dívida que o banco não quis abrir. Quando eu fechei, eu falei assim, aquela voz doce, eu cuido de você. Queridos irmãos, na sinagoga, um espírito imundo. Na casa, pouco para frente, o Senhor sai da sinagoga, verso 29, capítulo 1. E saindo ele da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhes falaram a respeito dela. Então, aproximou-se,
tomou-a pela mão e a febre deixou e passou ela a servi-los. Simples, não? Servi-los. Mas, irmãos, se caminharmos um pouco mais, então, na casa, estava com esse problema de saúde, e ela é recuperada e vai servir. Autosserviço aí. Irmão, qual tem sido o seu e o meu serviço no meio dos santos? Pouco à frente, capítulo 3 do Evangelho de Marcos. De novo, entrou Jesus na sinagoga. Eu fico admirado com Jesus. Jesus sempre me admira. Eu não entraria de jeito nenhum, porque sabia que esse povo não gostava dele mesmo. Vou estar no meio dos meus inimigos. Não, vai fora. O Senhor ia. O Senhor ia lá. Olha só. De novo entrou Jesus na sinagoga. E estava ali um homem que tinha uma mão ressequida, uma das mãos. Lucas fala que era a mão direita. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Para ver se Jesus curaria no sábado, a fim de acusá-los. Aí eles fazem como um teste para Jesus. Vamos ver se ele vai curar, porque hoje é sábado. Sábado não pode. Irmão, o homem cria leis e ela supera o amor, supera a bondade, supera tudo. A lei tem que ser cumprida. Será que está diferente nos nossos dias? Será que nós temos compaixão de um irmão na sua fraqueza? Eu preciso ter. Nós precisamos ter de firmeza, mas nós também precisamos estar junto com a avó, porque ele é cheio de graça e de verdade. Como tem sido as nossas atitudes? Pela causa do Senhor. Disse Jesus a esse homem que tinha uma em seguida: vem para o bem. O Senhor não vai fazer nada escondido. Vem para o bem. E ele lhe perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando ao seu redor, indignado e conduído com a dureza dos seus corações, disse ao homem: estende a tua mão. Estendeu-a e a sua mão ficou restaurada. A gente aprende algumas coisas e depois está lá na frente. Quando a gente está criando os filhos, eles fazem uma coisa errada, nós somos até severos com os nossos filhos. E eu que já sou avô, quando vejo o netinho fazendo as coisas erradas, eu procuro ver, ele quis me agradar. Ele não quis fazer, né? Ele procurou me agradar, mas é o errado. E a gente tem um coração mais manso, mais doce, mais suave. Assim é o Senhor. Quantos de nós falhamos de todo jeito, né? Então aqui a dureza desses homens. Irmãos, como é que é o meu coração? Uma pessoa está atrofiada. Tem a oportunidade de ser curado. Não pode, é sábado. Quer ver um que me chama a atenção? Lucas, capítulo 13. Olha que coisa, esse aqui eu não vou lá não, isso me chama a atenção. Na sinagoga. Irmão, só para você ter uma ideia. Se tem vários, não sei. Eu encontrei 7 vezes o Senhor fazendo cura no sábado. 7 vezes. 3 é narrado em Marcos, e o mesmo também em Lucas, né? 2 em João. E depois outra também em Marcos. Eu vou tentar lembrar aqui. Mas 7 vezes, eu garanto para você, o Senhor fez cura no sábado. E a última, aquele cego de nascença, já em João 9, que nos aparece. João tem capítulo 5, aquele no tanque de Betesda, e também lá, capítulo 9. Muito bem, olha aqui. Capítulo 13 de Lucas. Verso 10. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de espírito de enfermidade, e que já há 18 anos andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou
e dava glória a Deus. Oh, não há dúvida. O chefe da sinagoga, indignados ao ver que Jesus curava no sábado, sábado pode, né? Disse à multidão: 6 dias há em que você deve trabalhar. Vem depois nesses dias para ser curado, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócrita, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado seu boi, o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não deveria livrá-la deste cativeiro um dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Irmãos, qual é o meu coração? Qual é o seu coração ao contemplar situações adversas? A lei está acima para esses aí. Então, essas coisas aconteciam na sinagoga. Onde está o amor? Onde está o que o irmão acabou de nos levar a lavar os pés uns dos outros? E lá, e esse, Torá, é isso? E os Pentateucos, lá na sinagoga, cantava os salmos, oravam, tudo isso. Mas cadê o ponto crucial, o amor? O legalismo está na frente, né? Está à frente de tudo. Queridos irmãos, nas casas. E agora eu tenho que tentar lembrar aqui, porque ficou lá. O que acontecia nas casas? O Senhor, fomos lembrados há pouco tempo, né? Com respeito a o Senhor indo, ele tinha ido lá na Gadarenos, ele foi rejeitado porque a questão comercial era mais importante. Aí o Senhor volta, aquele homem que havia sido livre, vocês estão lembrando do caso, né? Que ele havia preso tanto possessão, e o Senhor chega lá, aquele homem é liberto, tem aquela situação que tu vai atravessar, o mar fica agitado, o Senhor dormia. Como é que eu durmo na agitação daquela? Eu atravessei o barco tranquilamente, uma pouca agitação, tem pessoa que passou mal, né? Não deu muita agitação, leve, mostrei para dar animação. O mar agitado, eles conheciam. Mestre, nós vamos perecer, acordou Jesus. Ficaram admirados pelo acalmar, mas ele foi lá, livrou esse homem que ninguém podia prender, se feria todo, não dormia, vivia gritando, uma situação terrível. Aí o Senhor permite que aquela legião vá para a manada de porcos, os porcos precipitam a mar adentro. Não, esse homem vai dar um prejuízo muito grande para nós, não pode ficar aqui, né? E aquele homem que havia de ser liberto, porque ficou admirado, porque viu aquele homem sentado aos pés do Senhor, em perfeito juízo. E ele sabia da situação que ele enfrentava com aquele homem. Agora que ele homem está vestido, sentado, em perfeito juízo. Não, Senhor, vai embora. O prejuízo que o Senhor está dando para a gente é grande, vai embora. O Senhor volta, e quando o Senhor está voltando, é a questão de falar com Jairo. Aquele episódio daquela mulher que toca nas vestes do Senhor, né? Então o Senhor vai estar indo para a casa de Jairo. Mais um episódio ali, a filha de Jairo. Quando o Senhor fala, ele chega lá, irmãos, olha só o quadro. O Senhor chega, está lá chorando, aquela coisa toda. O Senhor, por que vocês estão tão agitados assim? Ela dorme. Do choro, eles viram. Que mudança! Né? E a situação, o Senhor fala assim, não permite muita gente acompanhar. Olha lá, o Senhor não permitiu muita gente acompanhar. E a filha dele é ressuscitada, né? Isso aconteceu na casa. O que tem acontecido na minha casa e na sua casa? Será que as situações que surgem na sua casa agora, o irmão falou isso lá. Será que quando surgem situações na sua casa, seja elas simples ou não, para onde nós vamos buscar primeiro orientação? A quem nós perguntamos? Ou nós tocamos o barco e depois que batemos a cara na porta ou na parede, aí voltamos, Senhor. Graças a Deus, que em muitos dos nossos lares, como família,
Muitas vezes eu já fui chamar a atenção, tanto por Ruth, como por Raquel, como por pai. Você orou? Se eu fui diante do Senhor, pô, que coisa boa. Isso é poder diante do Senhor e depender dele. Isso está acontecendo na nossa casa. E quando acontece algo errado na nossa casa, ou quebra alguma coisa, qual tem sido a sua reação? Daquele que cometeu aquilo? É de ficar bravo, nervoso, agitado e às vezes valorizando mais o objeto do que a pessoa? Queridos irmãos, muitas coisas o Senhor permite acontecer para ver o que está dentro de nós. Você vai botar para fora mesmo. Quebrou algo importante, você joga a casa abaixo. Como tem sido a sua e a minha reação diante de tais fatos? Que coisa boa poder ir em um lar onde realmente o Senhor é adorado, é buscado. E Ele faz toda a diferença. E chamando a atenção com respeito a essa comparação que eu simplesmente mencionei entre sinagoga e lar. O que acontecia na sinagoga, chamando a atenção para os dias de hoje? Irmãos, eu sempre quando lia lá em Tessalonicenses, com respeito à apostasia, eu queria entender mais, até que eu pude ver alguém falando assim, a Bíblia, isso eu ouvi. Liguei até há poucos dias, logo em seguida, para o Aloysio. Luiz, você já ouviu falar dessa pessoa? Eu falei, já. Ele diz, a Bíblia é um livro desatualizado, precisa ser atualizado. Eu parei para ouvir mais um pouco. E falei, tá aí. E ele menciona algo lá do Velho Testamento, como se diz, aí, vai fazer isso? E o Senhor trouxe na minha mente logo isso. Ouviste o que fora dito, eu, porém, vos digo. Irmãos, você e eu podemos fazer muitas coisas, mas se eu não tenho amor, não vale nada. Posso dar até meu corpo a ser queimado, de nada vale. Que o Senhor cative o seu e o meu coração, para que na essência haja isso, amor. Haja expressão de amor, para que haja alegria, como tivemos momentos como esses juntos. E procurarmos mesmo, como bem nos lembrou, lavarmos os pés uns dos outros. Como precisamos disso? Que o Senhor nos ajude, irmãos. O Senhor nos abençoe. E que realmente Ele abra os nossos olhos para que entendamos o momento que nós estamos vivendo. Que a graça do Senhor seja com cada um de nós. Obrigado, Senhor, por esse tempo precioso que o Senhor nos deu. Obrigado por teu amor por nós. Senhor, pedimos mesmo que o Senhor continue falando no nosso coração, abrindo o nosso entendimento, para que compreendamos o momento que nós estamos vivendo e possamos ser diligentes em procurar e viver de maneira que agrada o teu coração. Louvamos o teu nome e ao Senhor bendizemos. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Só lembrei de uma palavrinha que eu queria deixar para os irmãos. O Senhor, ele foi orar em Lucas, ele fala assim, passou Lucas 6, ele passou a noite toda orando, a noite inteira orando. E quando ele desce, ele escolheu os 12. E logo em seguida, Lucas menciona o nome dos 12. Né? Interessante, e dentro desses 12, escolheu Judas. Irmãos. Olha só. Mas aqui em Marcos, ele fala assim, ele escolheu esses 12 para estar com ele. Irmãos, que você e eu possa, cada dia, na vida da devoção, estar com ele. Amém.